Vida Longa CBN. Rosângela, bom dia. Bom dia! Conta pra gente um pouco de como foi a descoberta da doença na sua mãe, quantos anos a sua mãe tinha, porque pelo que a gente recebeu de informação foi precoce, né? Essa descoberta, como é que foi isso? Isso, foi em 2010. A minha mãe começou a falar repetidamente algumas coisas. Eu não moro com a minha mãe, então os amigos, os vizinhos começaram a falar que ela estava repetindo muito. E quando mas nós acreditávamos que aquilo era normal. Por ela ter uma personalidade muito forte, ela era muito irritada e brigona. E a gente achava que tudo isso era da personalidade, só que não. Quando nós levamos ao médico, ela já foi diagnosticada com Alzheimer. Naquela ocasião, o Google não existia. Então a gente não tinha informações. As informações que nós temos hoje, elas são privilegiadas, porque hoje nós salvamos vidas. Então não tinha informação nenhuma. E aí eu fui buscar essas informações e não encontrava. Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem um centro de pesquisa na Universidade Federal. E esse centro de pesquisa é um centro de referência. E eu fui até esse centro tentando informações. E aí falaram que não podiam me atender lá porque eu nem ia entender o que estava acontecendo. E aí eu fui estudar. Eu fui fazer faculdade de neurociência para entrar nesses centros, para pesquisar sobre o Alzheimer. E como ele acontece, por que ele acontece. E exatamente isso que eu falo no livro, Manual Essencial de Prevenção ao Alzheimer para Mulheres. Por que essa doença atinge principalmente as mulheres? E os primeiros sinais, eles aparecem logo após a menopausa. As pessoas não sabem disso. Hoje é o Dia Internacional do Alzheimer. Nós precisamos muito fazer campanhas de prevenção, porque essa doença não tem cura, mas ela tem prevenção. Sua mãe tinha quantos anos? A minha mãe, ela tinha 58 anos. Nova? 58 anos quando ela apresentou os primeiros sinais, mas a gente não sabia. Hoje, com os meus estudos, agora eu entendo o comportamento dela daquela época. E é isso que eu falo para as outras mulheres. Aí vem a curiosidade, o que você fazia antes de estudar neurociência? A minha área era o direito. Eu sou, inclusive, uma jurista. Então, eu sou uma técnica do direito. Eu fui advogada, professora universitária durante muitos anos. E agora? E agora eu sou uma neurocientista. Neurocientista. Que bonito isso. A minha pesquisa é exclusivamente do cérebro. Eu estudo o cérebro. Bonito você especificamente a doença de Alzheimer. É bonito você ter trocado. Você trocou de profissão para entender melhor o que estava acontecendo com a sua mãe e continua trabalhando para ajudar outras mulheres. Parabéns por isso, viu, Rosângela? Muito obrigada, querida. Agora, vamos lá. Como é que ficou a relação dia a dia com a sua mãe? Você disse que não morava com ela. Agora você mora? Como é que está a situação? Não, ela tem a casa dela. Na casa dela, ela tem as coisas dela, ela tem uma confecção que a gente mantém essas máquinas como atividade cognitiva, porque nos meus estudos, tudo que eu aprendia, tudo que os países que eu mapeei, minha mãe foi meu objeto de estudo. Na verdade, ela é meu objeto de estudo. Diversas coisas eu apliquei nela, nós aplicamos, eu e meus irmãos, e algumas coisas ela respondeu, outras não. A atividade cognitiva a gente insiste. Então, a minha mãe faz panos de prato, faz encomendas. Quem encomenda sou eu e minha irmã. Então, ela faz de segunda a sexta, ela entra no ateliê dela e ela faz os panos de prato.
Fora isso, ela faz outras atividades, como palavras cruzadas, quebra-cabeças, jogos de estímulos. Isso com profissionais que a gente contrata para fazer na minha mãe. Então, ela mora na casa dela. Ela mora na casa dela. E eu moro no Rio de Janeiro. A casa dela é em Manaus. E eu moro no Rio de Janeiro. Agora, ela está comigo, porque eu tirei em setembro as férias e trouxe comigo, até para analisar o comportamento, analisar algumas coisas. Então, a gente conseguiu manter a minha mãe num estágio até agora. É isso que eu ia te perguntar, porque ela tem uma atividade física, né, com essas atividades cognitivas, né? Ela se mantém ativa. Na confecção, ela precisa mexer com a máquina. Ela tem essa memória muscular da ação. Tem essa memória muscular. E tem essa memória do que fazer com esse maquinário, né? Isso. Quer dizer, algumas coisas se perdem, mas outras não no cérebro de quem tem Alzheimer. Exatamente isso. Então, o meu conselho é, se quem estiver nos ouvindo agora, se tem um familiar com Alzheimer e identificar uma coisa que ela consiga fazer, como costurar, como bordar, como fazer crochê, artesanato, escrever, qualquer coisa, estimule isso. Faça, compre material para ela fazer, estimule, incentive a fazer. Quanto mais a gente fizer isso, melhor vai ser a condição dele. Porque enquanto o portador de Alzheimer conseguir ir ao banheiro sozinho, decidir o que comer sozinho, isso é um avanço para a gente, é um avanço para a ciência. Ela sabe que ela tem Alzheimer em algum momento? Ela soube, ela tem essa consciência? Como é que funciona a relação dela com a doença? Tem essa consciência, ela fala que ela tem a doença do esquecimento. Então, ela pergunta toda hora a mesma coisa, ela tem atividades repetitivas. Para a pessoa que não convive, que não entende, é muito cansativo, é exaustivo. E aí ela sempre fala, o médico disse que eu ia irritar as pessoas, mas eu não tenho culpa, eu esqueço. Então, ela sabe disso, ela tem consciência, sim. Inclusive, meu irmão faleceu agora, recente, e a dúvida de todo mundo, a gente conta ou não conta? Tem que contar. E repetir todas as vezes que ela perguntar. Ela não pode ser excluída disso. E o resultado disso, ela hoje, depois, né, de 2 meses, ela tem consciência que ele faleceu. E ela mesmo consola a gente. Então, quer dizer, mesmo que ela pergunte várias vezes, a informação fica guardada com a repetição do que aconteceu. De alguma forma, ainda guarda alguma informação. Exatamente, porque o cérebro funciona assim. Quando nós éramos pequenos, nós aprendemos a falar pela repetição, de tanto ouvir os nossos pais falando palavras. E é exatamente isso que acontece com o portador de Alzheimer, que ainda tem células vivas. Agora, Rosângela, você falou que 15 anos, para a gente parece que foi ontem, né? Não tinha informação. Hoje nós temos informação sobre a doença, ou seja, um espaço em relação a outras doenças que foram descobertas, que precisaram de décadas de estudo para se ter informação. Esses 15 anos parecem até ser um tempo menor em relação a outras doenças estudadas. Mas eu te pergunto, ainda falta informação? É necessário falar mais da doença? E do outro lado, é necessário escutar e entender mais também sobre o Alzheimer? A gente fala pouco, mas quem ouve sobre a doença ouve menos do que deveria? Peço para você ficar comigo só um minutinho, a gente vai para o Repórter CBN, já volta. Você volta me respondendo isso, tudo bem? Ok. Só um minuto, a gente já volta. De volta com o nosso CBN Vitória, estamos no Vida Longa CBN falando sobre Alzheimer com a Rosângela Hayden, ela que era advogada, virou neurocientista, estudou para poder acompanhar de perto, com atenção, a doença da mãe, que foi diagnosticada com Alzheimer aos 58 anos de idade. E a partir daí, ela vem
aproveitando a situação, né, que ela está vivendo, para orientar outras mulheres também, e escreveu um livro chamado Alzheimer, um manual essencial para mulheres, já que a doença afeta mais as mulheres que os homens. Ela aceitou conversar conosco aqui na CBN, está conosco na linha. Rosângela, obrigada, viu, por aguardar o repórter CBN conosco. Sim. E aí, na ida para o repórter, eu deixei essa pergunta para você, né? Ainda falta informação sobre o Alzheimer ou falta as pessoas ouvirem com atenção os alertas que são feitos sobre a doença? As duas coisas. O Alzheimer existe há mais de 100 anos. Uhum. As pesquisas, elas já somam mais de 100 anos. Nós temos diversos estudos, muitos progressos, mas eu ouço um silêncio muito grande na questão das mulheres. Há uma prevenção para o câncer de mama, uma campanha do Outubro Rosa. Eu imagino e eu pretendo essa mesma campanha para o Alzheimer em mulheres, porque o Alzheimer hoje mata mais mulheres que o câncer de mama. Para cada 11 casos, 6 são mulheres. Então, Olha. É um avanço muito grande em mulheres. Eu noto a ausência de prevenção, de informação simples e clara para as mulheres. Nunca é tarde, né? Eu tô com uma ouvinte aqui que Nunca pediu é para não tarde. passar o nome dela. Ela falando, poxa, eu nunca me toquei disso. Ainda dá tempo para mim? Eu tô com 51. Nossa, sim, ela está aos 50 anos. Eu costumo dizer que as mulheres que nasceram na década de 70 são a bola da vez. Em 2030 tem um estudo, uma estatística da Organização Mundial de Saúde que estima que serão 75 milhões de casos no mundo. Nossa. E países como Estados Unidos, Canadá, França, Irlanda, Finlândia, Noruega, Dinamarca, se prepararam, estão se preparando com a prevenção, e o Brasil não. Uhum. O Brasil não está se preparando, nós estamos muito atrasados. Agora, em junho, foi promulgada uma lei, depois de 20 anos em trâmite. Essa lei veio criar ela veio, na verdade, cobrir uma lacuna que havia sobre essa doença. Uhum. Então, para quem está na casa dos 50, tem que ter essa noção, mudar o estilo de vida. Porque é nessa fase que as toxinas e bactérias começam a se acumular no cérebro por diversos motivos e razões. E é isso que a gente precisa alertar. E como é que faz essa... ouvinte, isso. Para essa ouvinte, a primeira coisa é saber se ela já faz atividade física, exercício físico regular, de 150 minutos por semana ou 3 vezes por semana. Exercício aeróbico. Uhum. Isso é primordial, é a primeira coisa a se fazer, porque o exercício físico, em todos os estudos do mundo, ele se mostra eficaz como um bloqueio para o cérebro. Olha só. E a alimentação? Ela está perguntando aqui também sobre a alimentação. Muda alguma coisa? Muda tudo, tudo. A gente tem que excluir total fritura, gordura, doce, carboidratos simples. Isso aí a gente precisa excluir. E precisa incluir, por exemplo, o morango, que é uma fruta obrigatória, que o morango tem antioxidantes que outras frutas não têm. E para a mulher, ele é a principal fruta. A gente precisa comer pelo menos 3 vezes por semana. Então, já tem ouvinte aqui brincando comigo, dizendo agora eu fiquei triste, vou ter que cortar meus doces. Engraçado que a mulher, às vezes, na fase antes da menopausa, né? Às vezes na TPM, gosta de um docinho para acalmar o coração, né? Mas a gente precisa, se vigiar. Uhum. Todos nós, o Brasil inteiro, todo mundo que está nos ouvindo,
tem uma pessoa com Alzheimer, conhece alguém, é um avô, é o pai de um amigo, todos nós. É muito triste. A demência, ele é muito triste, a pessoa perder a capacidade de dirigir a própria vida. É nisso que a gente tem que pensar. Nós, que temos 50 anos hoje, vamos viver até os 90 anos. Mas do que adianta viver até os 90 anos sem saúde cerebral, sem decidir a sua própria vida? Isso que tem que pensar. Temos mais ouvintes aqui conosco, Rosângela. Olha, Darlene está aqui dizendo que está adorando a conversa, a forma como a gente está conversando e você, como você está falando, né, bem didático também. Ela está muito feliz de descobrir que atividades e procedimentos podem ajudar os pacientes de Alzheimer. Ela diz, perfeito o jeito como você está colocando, como você está falando de Alzheimer, outras pessoas deveriam fazer a mesma coisa. O Alex está aqui dizendo que uma tia dele foi diagnosticada com demência e eles desconfiam que é Alzheimer. Os primeiros sintomas, os de esquecimento, ela começou a ter com 57 anos. E ela está com que idade agora? Vou fazer uma correção aqui, Patrícia. Ela começou a ter os primeiros sinais de esquecimento. Ele relatou num áudio aqui pra gente como a mãe da doutora da doutora Rosângela, que a gente está entrevistando agora. E hoje ela tem 57 anos. Hoje ela tem 57 anos. Os primeiros sinais apareceram quando? Ele não detalhou quando apareceram. Alex, manda pra gente quando os primeiros sinais apareceram pra gente registrar aqui. Mas também é nova, 57 anos. Sim, esse é. Agora, o Alex, ele provavelmente precisa fazer o exame para detectar essa doença. Ele já pode fazer, dependendo da idade, né, que ele tem, a partir dos 40 anos já é possível fazer. Eu ia te perguntar isso, a hereditariedade do Alzheimer existe, então? Existe. Ela é pequena para a ciência porque ela representa 2%. Mas o Alex pode estar dentro dessa estatística, assim como eu também posso estar dentro dessa estatística. Então, a pessoa que tem um familiar com Alzheimer já tem que ligar o alerta. Que exame que faz para saber se existe? Nós temos um exame de sangue que chegou agora no Brasil em 2023, que é o Previt. Esse exame, quem detém o monopólio é o grupo Fleury, e ele é feito só em São Paulo. Mas estamos chegando aqui no resto do Brasil com outros exames similares, genéticos, que podem já identificar essa proteína do Alzheimer, a beta-amiloide. Olha... E o aconselhável é visitar um neurologista, né? Porque o neurologista, ele faz inclusive o teste MoCA, que é um teste internacional, que é feito no consultório, que ele consegue avaliar o grau de dificuldade cognitiva, se é média, se é leve, se é severa. O Alex respondeu a gente aqui, disse que os primeiros sintomas nela apareceram com 57 anos mesmo e que ela hoje está com 60, ou seja, já tem 3 anos já que esses sintomas apareceram e eles também estão convivendo com a doença, né, em família. E olha só, o Giovanni está com a gente aqui dizendo, olha, vocês já perceberam que exercícios físicos são remédio para tudo? É verdade. É verdade. Agora, é isso mesmo. Rosângela, onde encontramos o seu livro? Tem ouvinte aqui já querendo saber onde é que eu compro, onde é que está. É bem fácil. Meu amigo Google tem me ajudado bastante. Basta escrever aí no Google, né, livro da Rosângela Aiden, o Manual Essencial para Mulheres, e o Google vai te indicar. Editora Soriano, é isso? Isso. Quais lugares terão ali mais acesso? O livro, ele já é recorde de vendas. Parabéns. E algumas mulheres falam para mim assim, me mandam mensagem, meu Instagram é Rosângela Aiden, e eu estou ali todos os dias falando, alertando, repetindo, porque o nosso cérebro precisa de repetição para entender. E algumas mulheres lá que me seguem, algumas seguidoras, me mandam mensagem falando, né? Seu livro está na minha cabeceira, eu estou lendo, estou muito preocupada, porque muitas coisas que você fala ali eu estou sentindo.
Olha só que alerta. Então, realmente é um alerta, porque enquanto a gente tem consciência das coisas, a gente consegue tomar providências. Rosângela, para a gente encerrar, olha que legal, Renato conosco, essa informação é de grande serventia, pois assim podemos nos orientar caso tenhamos conhecimento de alguém que esteja começando a ter esses sintomas, né? Agradecendo também pelas informações, pelo serviço que você está prestando para todo mundo, né? Principalmente para as mulheres. A Sandra aqui, olha, minha mãe faleceu com 96 anos, há um mês. O geriatra nunca deixou ela perceber o Alzheimer. Ela se manteve cognitiva até o fim. Ele estava sempre procurando, mas ela se manteve cognitiva até o fim. Ela diz que hoje tem 62 anos e mudou para uma reserva ambiental, fala com todo mundo por causa da pesquisa dela, né? E ela também preocupada com essa... É vegetariana ainda, a Sandra, dizendo que é vegetariana. O Albertone dizendo que a avó tem Alzheimer, ele tem 32 anos, tem 5 gotas de clonazepam todos os dias, mas tem uma vida ativa. Corre o risco de ter Alzheimer? Diz que a avó tem, e ele tem 32 anos, né? E já toma 5 gotas de clonazepam todos os dias. Mas a avó tem uma vida ativa. Ela pergunta se ele pergunta se ele, mesmo com a avó, mesmo com remédio, se ele corre risco de ter Alzheimer. Sim, todo mundo que tem um familiar com Alzheimer entra nessa estatística de 2%. Mas ele tem que intensificar as atividades físicas dele, atividade cognitiva, ficar de olho na alimentação, porque isso tudo é bloqueio para o cérebro, é escudo protetor para o cérebro. Atualmente, aos 32 anos, nenhum exame que ele fizer vai detectar, porque é muito jovem. O cérebro precisa de mais tempo. Então, aos 40 anos, sim, ele já pode fazer o exame genético para verificar a carga dele. O Alexandro aqui pedindo... Você vê que eu falei que era para a gente encerrar, mas continuou chegando participação. O Alexandro está aqui dizendo onde é que a gente acha o livro, pedindo para a gente repetir o nome do livro. É Alzheimer, um manual essencial para mulheres, da Rosângela Hayden. Pai Google acha, né? Ajuda a encontrar onde está o livro, né? Dá para comprar até pela internet também, gente. Isso, pela internet, Olha, o Alexandro perguntando sobre o livro, José Alfredo dizendo, com 74 anos ainda corro o risco de ter Alzheimer? Sim, ninguém está livre. Aos 74 anos, se ele se mantiver ativo, aprendendo coisas novas, essa atividade que nós estamos fazendo agora é uma atividade cognitiva, ouvindo informações, isso tudo é muito bom para o cérebro. Mas ele que está com 74 anos precisa fazer atividade física, tem que fazer exercício físico, caminhada, corrida, nadar, dançar, porque isso tudo vai ser um escudo protetor. E ouvir, prestar atenção, entender, não é isso? Porque ouvir, a gente às vezes ouve música, nem lembra que música está passando. Exatamente, e uma outra coisa que o professor Laí Ribeiro fala sempre, a ação. Não adianta só ouvir, só aprender sem agir, tem que ter ação. Rosângela, queria agradecer imensamente sua participação conosco. Sua mãe está aí com você, manda um abraço nosso para ela aqui do Espírito Santo. Tá aqui do meu lado. Manda um abraço nosso, obrigada mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vida, trocar de profissão, estudar uma nova profissão para poder ficar mais perto, sentir mais a presença da sua mãe e poder colaborar mais com ela. Não é todo mundo que faz isso, parabéns por isso também, parabéns pelo livro e pelo sucesso que você já está fazendo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui nessa rádio tão importante para nós brasileiros e passar essa comunicação hoje, no Dia Internacional do Alzheimer. Quando vier o Espírito Santo, vem visitar a gente aqui. Com certeza. Muito obrigada, querida. Obrigada, Rosângela. Um abraço. Abraço.